Hola muchachos, hola muchachas, ¿cómo están todos? Hoy eu vou falar para vocês sobre os heterogenéricos, um conteúdo muito sencillo, pero muito importante dentro da gramática espanhola. Vamos hoje compreender melhor quais são as palavras que são heterogenéricas, como tu pode identificar estas palavras para saber quando elas são masculinas ou femininas, uma vez que os heterogenéricos são palavras que cambiam de gênero, ¿vale? Então, vamos a pensar. Então, como eu falei, nosso conteúdo hoje é heterogenéricos. Que é heterogenéricos? Vamos a ver qual é o significado de esta palavra. Los heterogenéricos em espanhol, há algumas palavras que têm o mesmo significado em português. Mira com atenção, pero o gênero é distinto. Ou seja, uma palavra que é feminina em português será masculina em espanhol. Estas palavras são chamadas de heterogenéricas, elas cambiam de gênero. Com os exemplos se queda para que tu pueda compreender melhor. Imaginem nossos irmãos argentinos chegando a Florianópolis em verano e tendo esta visão incrível. Van decir, miren el puente. Miren el puente. Para algumas pessoas, eles poderiam dizer, olhem só a ponte. Vejam que ponte é uma palavra heterogenérica, porque ela vai mudar de gênero do espanhol para o português. Ou seja, no meu espanhol, eu hablo el puente. E para o português eu vou falar a ponte. Que maravilha, não? E é assim mesmo. Mas, ei, como assim el puente? Ponte é feminina, não é? Ou é masculina? Aí, eis a questão. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Por ser uma palavra heterogenérica, eu vou usar o artículo masculino determinado singular el, que vai dar sentido ao gênero masculino. Então, eu vou falar sempre el puente, porque ponte é um heterogenérico. Neste post, vamos falar exatamente sobre isto. Substantivo que cambiam de gênero de uma língua para outra. Os heterogenéricos. Vamos conhecê-los? No que diz respeito às pessoas e aos animais, ou também aos gêneros dos substantivos, podem ser masculino ou feminino, que eu falei agora pouquinho, sendo relacionado ao sexo. Porém, gente, ao tratarmos de conceito e de seres inanimados, o gênero passa a ser determinado de forma arbitrária, que é chamado o gênero gramatical, tá bom? Vamos compreender um pouco melhor. Existem dois tipos de heterogenéricos, substantivo masculino em espanhol e feminino em português, e los que são feminino em espanhol e masculino em português. Atenção para esta habla. Heterogenéricos são palavras que cambiam de gênero, que para o espanhol muitas são femininas e para o português masculina, ou vice-versa. Aqui eu tenho alguns exemplos de palavras masculinas no espanhol e que para o português elas vão se tornar femininas, como por exemplo, a árvore. No meu português eu vou estar falando a árvore, a cor ou a dor. Já para o espanhol, elas vão mudar de gênero, elas cambiam de gênero por serem palavras heterogenéricas. Então, eu vou falar el árbol, el color, el dolor. Então, vocês vejam
que o artigo também faz com que a palavra mude de gênero. Se eu tivesse um artigo feminino, a palavra seria feminina, certamente, não é verdade? Então, por eu estar fazendo uso do artículo masculino determinado singular, essa palavra que é feminina para o português, ela passa a ser masculina no meu espanhol, tá bom? Outros exemplos, mirem com atenção. Desse lado, eu tenho o espanhol, que são as palavras masculinas, e do outro lado eu tenho as mesmas palavras, só que no gênero feminino. Como vamos fazer a leitura dessas palavras? Vamos lá, vocês podem pronunciar junto comigo, tá bom? Eu tenho el árbol, el color, el desorden, el equipo, el origen, el puente, el pétalo, el viaje, el mensaje, el análisis. Do outro lado, eu tenho todas essas palavras, só que no gênero feminino. A árvore, a cor, a desordem, a equipe e assim por diante. Aqui temos outros substantivos que no meu espanhol são femininos e lá no meu português elas passam a ser masculino. Professora, como que eu faço para identificar essas palavras? Todas as palavras da língua gramatical, das regras gramaticais são heterogenéricas? Não, por isso é importante conhecer essas palavras, não são todas. Existem palavras no espanhol que elas não vão mudar de gênero, como por exemplo, cadeira. No meu espanhol eu hablo la silla, no meu português vai continuar a cadeira. Cachorro, eu vou falar o cachorro no meu português e no espanhol eu vou falar el perro, também não vai mudar de gênero. Então é necessário que conheçamos as regras e as palavras que fazem parte desse grupo de heterogenéricos. E aqui eu tenho algumas: la nariz, la sal, la sangre, la sonrisa, la protesta, la hiel, la paradoja, la risa, la senal, la samba. Todas essas palavras são femininas, mas quando elas vão lá para o meu português, ela passa a ser masculina. Eu não posso falar a nariz, também não vou falar a sal. Então, observem que elas mudam de gênero quando mudam de idioma. Algumas no espanhol são heterogenéricas, mas quando elas vão para o português, elas cambiam de gênero, elas mudam de gênero, tá bom? Observem bem essas palavras essas que eu estou falando são as palavras mais conhecidas dessas regras de palavras heterogenéricas, tá bom? E aqui continua ainda a nossa tabela de palavras heterogenéricas. Espanhol, substantivo masculino, el énfasis, el origen, el granaje, el fraude, el humo. O que significa essas palavras? Vocês podem ver do ladinho aí o significado delas já com o gênero feminino. A ênfase, a origem, a engrenagem, a fraude e a fumaça. Essas são palavras heterogenéricas, pero atenção, são masculina todas as palavras terminadas em arre. Eu creio que eu já falei para vocês sobre isto. São masculina todas as palavras terminadas em arre. Por exemplo, el viaje, el mensaje, el garaje, el voltaje, el homenaje, el tatuaje. Ou seja, essa é uma regra importantíssima. Se vocês compreender que todas essas palavras terminadas em arre, elas são masculinas, vocês vão identificá-las automaticamente que são palavras heterogenéricas. E não precisam você nem tentar colocar ela para mudar de gênero no português, porque vocês já vão compreender que elas são todas masculinas, tá bom? São masculinas também todas as cores,
todos los días de la semana, los meses del año y también los números. Ejemplo, uma color, el amarillo, que é o amarelo, el rojo, que é o vermelho. Se eu hablo de dia de la semana, eu vou falar el lunes, que é a segunda-feira. Se eu hablo del mês del año, el enero, que é o mês de janeiro. Então, todas essas palavras são todas masculinas. Gravem isso, gente, tá bom? El ocho, el nueve, el siete. Você vai sempre pronunciar essas palavras com o artigo masculino, porque elas são palavras masculinas. Embora no meu português eu vou falar a segunda-feira, a quinta-feira. Não é verdade? Mas aqui estamos falando de regras gramaticais de palavras heterogenéricas. Continuando. Recuerda que em espanhol, quando a palavra começa com a letra A ou HA, elas são tônicas. Como assim, professora? A gente vai sempre usar o artículo el para manter a eufonia. Eufonia é aquela regrinha que eu não posso iniciar uma palavra com A e usar o artigo feminino, porque vai haver o choque das duas sílabas, inclusive das duas letras, que é a letrinha A. Observe, por exemplo, água. Eu nunca vou falar la água. Por quê? Porque ela vem seguida de um artículo feminino singular. E por ser água, que inicia também com a letrinha A, há uma eufonia. Há aí o encontro dessas duas sílabazinhas tônicas. Então, eu vou estar usando o artículo masculino para não causar essa eufonia. El, água, e não las águas. El, hada, las hada, tá? Quando ela vem no singular, el hada. Quando ela vai para o plural, aí sim eu falo las águas. Eu vou mudar o gênero porque o las, ele vem no plural. Então, não vai haver um choque dessas sílabas, tá bom? E aqui eu tenho alguns outros exemplos de palavras femininas em espanhol e masculinas no português. Por exemplo, la rodilla, o joelho. Eu falo o joelho, mas no espanhol eu vou falar la rodilla ou la rodilla, porque esses dois L, ele duas letrinhas que eu posso estar hablando com o som de LH, que é rodilha, ou eu puedo hablar esses dois L como se fosse um J, la rodilla, tá? As duas maneiras está correta. E também tenho la liquadora, que eu falo no meu português o liquidificador, correto? La aspiradora, e eu falo o aspirador. Vocês estão compreendendo qual é o sentido dessas palavras heterogenéricas? Porque são palavras que para o espanhol são masculinas, para o português são femininas, ou para o português femininas e para o espanhol masculinas. Elas cambiam de gênero. Heterogenéricos é isto, palavras que cambiam de gênero. Adelante. São femininas todas as palavras terminadas em umbre. Outra regrinha muito importante. Você viu lá no seu texto, na sua prova, na sua atividade, uma palavra que termina em umbre, você automaticamente vai saber que essa palavra é feminina. Por exemplo, la muchedumbre. La muchedumbre. A multidão. La legumbre, o legume, la cumbre, o cume, la vistumbre, o vistumbre e outras mais, tá bom? Terminou em umbre, é feminina. Terminou em arre, é masculina. Cores, dias da semana, meses do ano e numerais, masculino.
tá bom? Os nomes das letras do nosso alfabeto espanhol também são todas femininas. Por exemplo, la A, la B, la C, la D, la E, la F, etc. Tá? Aqui eu tenho uma pequena atividade para que tu pueda entrenar todo que eu hablei agora pouco. Qual destas palavras abaixo são feminina? Tenta compreender. Eu tenho sonrisa, viaje, silla, perro, paisaje. Se tu miras com muita atenção todas as palavras que eu estou falando agora e que tu estás mirando, tu vas a saber qual é a única palavra que é feminina entre essas 5 palavras que você está vendo. Observe novamente. Se todas as palavras terminadas em arre são masculina, certamente você vai eliminar viaje e paisaje. Se eu disse que pero é cachorro e é masculina, e eu falei que Cília, ela não muda de gênero, porque no meu português e no meu espanhol, ela continua sendo a cadeira, a Cília, la Cília, a cadeira. Então, a única palavra que tiene a regra gramatical dos heterogenéricos é sonrisa, porque no meu português eu vou falar o sorriso. O sorriso dessa menina é muito bonito, mas lá no espanhol eu vou falar la sonrisa de esta niña, de esta muchacha, de esta joven é muito guapo, muito bonito. Então, sonrisa é uma palavra heterogenérica e entre todas estas é a única que é feminina. Outra pergunta. Com as questões abaixo, você pode exercitar tudo o que aprendeu. Vamos ver? A alternativa que apresenta 3 palavras que têm o mesmo gênero de mensagem. Mensagem. Observa. Mensagem terminou em arre. Tu já sabe que é uma palavra masculina, tá bom? Então, vamos ler todas as letras que tem aí nessas imagens. Letra A. Árboles, imagens, cárceles. Você vai identificar quais são dessas letras que são todas do mesmo gênero que mensagem. Ou seja, se mensagem termina em arre, ela é uma palavra masculina. Então, você vai procurar qual das 3 é masculina. Letra B. Narizes, legumbres, costumbres. Eu disse que todas as palavras que terminam em umbres, elas são o quê? Femininas. Então, você vai eliminar a letra B, tá bom? Letra C. Carruajes, leches, lenguajes. Carruajes e lenguajes são masculinas, pero leche é feminina. Então, cancela. Então, nós temos a letra D. Dolores, pétalos e colores. O que foi que eu falei? Mas bem adiante do slide, né? Dor é uma palavra heterogenérica, porque eu falo no meu português a dor, e lá no meu espanhol eu vou falar el dolor. Pétalos é pétalas de flores, que para o meu português eu vou falar a pétala, as pétalas. Para o espanhol eu hablo el pétalo, los pétalos. E colores, que é uma palavra também masculina. Então, eu nem preciso ir para a letra E, porque você já identificou que as 3 palavras que têm o mesmo gênero de mensagem é a letra D. Correto? Sim, correto. Acá eu tenho, pero outras palavras. Pero agora, com gêneros diferentes com relação ao português. Pero com a mesma regra. Eu tenho A, B, C, D e E. Você vai identificar quais dessas letras, qual é a alternativa correta. Eu tenho o puente, el viaje, el carro, o coche, el costumbre, el mensaje, imagen, el árbol, el color,
miel, leche, tela, linguagem, coragem, tarefa, origem. Você vai identificar quais dessas 3 palavras têm a grafia similar, pero com gênero diferente com relação ao português. Então, mira com atenção, leia, repete e veja qual delas são palavras heterogenéricas. Acá eu tenho a palavra sangre. É caracterizada como heterogenérica, ou seja, a palavra sangre é uma palavra heterogenérica em relação ao português. São do mesmo gênero gramatical, exceto nariz, sal, leite, viagem, legumbre. Ou seja, eu quero saber quais dessas alternativas têm o mesmo gênero gramatical de sangre. Se sangre é uma palavra feminina, qual de las questions abaixo também é uma palavra feminina, tá bom? Então, essas 2 questões eu vou deixar para vocês responder, ok? Entonces, mis amores, este fue el video de hoy. Hablamos sobre los heterogenéricos. Yo quiero que todos ustedes puedan comprender de hecho qué es los heterogenéricos, como tú puedes hacer para identificar las palabras que son heterogenéricas. No te olvides de que las palabras que terminam em age são todas masculinas e também os colores, dias de la semana, meses del ano e os numerales também são palavras masculinas, tá? E palavras que terminam em umbre são femininas, tá bom, gente? Então, hasta luego. Espero que tudo isso possa passar bem logo para a gente poder estar juntos novamente. Eu tô com muita saudade de todos vocês. Bons estudos e hasta la vista. Beijos, muitos beijos.